Bom dia. Meu nome é Sandra Regina Dantas Bahia, sou nutricionista e sou mestranda da pós de Engenharia e Gestão de Recursos Naturais da UFCG Campina Grande. Vou apresentar o trabalho Aceitabilidade das Dietas Hospitalares oferecida aos pacientes internos do Hospital João 23 no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. A desnutrição trata-se de um processo onde há uma baixa ingestão de energia oriunda de alimentos. Em decorrência disso, o indivíduo pode manifestar alterações metabólicas prejudiciais à saúde e seu estado nutricional. Tretin, Bernardo e Severo, 2016. Segundo Duarte et al., a desnutrição em ambiente hospitalar apresenta um percentual de 20% a 50% dos casos. Justamente porque o paciente ele está ali sem a família dele, sem os amigos, sem a comunidade, com dificuldade de se alimentar, porque está com uma pessoa vizinha ao lado, e fora a questão patológica, que já está associada. Então, esses fatores todos interferem na questão da aceitabilidade da dieta, certo? Então, o objetivo geral desse nosso trabalho foi avaliar a aceitabilidade da dieta dos pacientes internos em um hospital na cidade de Campina Grande. Foi feito um estudo transversal de cunho qual e quantitativo, realizado no Hospital João 23, na cidade de Campina Grande, nos meses de agosto e setembro de 2018. Essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética, com aprovação. Então, os pacientes, nós pegamos 40 pacientes, certo, que foram submetidos ao TCLE, eles tinham que estar com critério de inclusão a partir de 20 anos de idade, estarem internos no hospital, com condições físicas e psicológicas preservadas e se alimentando unicamente por via oral, excluindo a questão também de sondas nasogástricas. Então, durante a pesquisa, foi apresentado o questionário de Colosso et al., modificado em 2009, que fala sobre pesquisa de satisfação da dieta hospitalar. Certo? O questionário, ele tem também algumas características, itens, indicadores, como aparência, cor, textura, forma de distribuição e quantidade servida. E as pessoas foram entrevistadas em relação a perguntar se essas aparências, essas características organolépticas, né, que eu acabei de citar, se as pessoas estavam muito satisfeitos, pouco satisfeitos, insatisfeitos, que elas estão em questão de aceitabilidade, e os indicadores, se eles eram muito importante, pouco importante ou sem importância nenhuma, certo? Então, dos resultados de discussão, nós temos que fomos avaliados 40 pacientes com média de idade 59,5, a média de idade deles. 57,5% desses pacientes, eles eram maiores ou igual a 60 anos, ou seja, idosos. E desses entrevistados, 52,5% eram do sexo feminino e 47,5% do sexo masculino. Em relação às dietas avaliadas, observamos que 80% das dietas prescritas pelo médico e pela equipe de nutrição, elas eram dietas hipossódicas, certo? E, segundo Macedo, em 2017, a dieta hipossódica é uma das principais influências negativas da aceitação de uma refeição, considerando este mineral desempenha função cultural e geralmente está presente em grandes quantidades domiciliares. Então, como esse hospital ele é focado nas doenças cardiovasculares, era muito comum que essas dietas realmente fossem associadas a dietas hipossódicas, mas isso, segundo o estudo de Macedo, isso pode dificultar na questão da aceitação, por ser uma dieta com pouco sal e as pessoas naturalmente consomem muito sal. Então, essa primeira figura aqui dos resultados, obtivemos só a questão da satisfação dos pacientes, certo? Desses 40 pacientes. E obtivemos um resultado satisfatório. Muito satisfeito, 74,16% em relação ao total da questão da aceito ou não a dieta. 15,4%, 31% estavam satisfeitos e 7,8% estavam pouco satisfeitos e apenas 3,33% estavam insatisfeitos com a refeição oferecida no geral. Essa outra quadro aqui, nós fizemos o quê? Em relação aos indicadores específicos, que são aparência, né?
que temos os índices da tabulação, né? Que tem a aparência, eles acharam, em termos dos indicadores, a aparência 90% é muito importante, 10% acharam que a aparência era importante, e pouco importante e sem importância não foram pontuados. A cor do mesmo jeito. Aparência, cor e textura, todo mundo achou que 90% era muito importante, 10% era apenas importante, e pouco importante e sem importância não foram registrados nessas questões. Já os itens temperatura, forma de distribuição e quantidade servida, 95% acharam que era muito importante a avaliação desse item. Desses 3 itens, 2,5% acharam que era apenas importante. E 2,5% também acharam que era pouco importante. E sem importância não foi pontuado nenhum. Então, tanto foi avaliada a avaliação nesse primeiro gráfico aqui só da satisfação, como aqui só dos indicadores, certo? Então, a partir do exposto, os resultados encontrados na pesquisa mostram-se que as refeições foram bem aceitas pelos internos. Desta maneira, age ofertando um bom aporte nutricional adequado para os pacientes com o intuito de preservar e recuperar o estado nutricional dos pacientes, reduzindo possíveis complicações e indicadores da nutrição no âmbito hospitalar. Certo? Porque a pessoa muitas vezes já chega com a patologia, né? E além de tudo ter a desnutrição, então assim, esse trabalho naquele momento ele realizou que as pessoas estavam satisfeitas, estavam se alimentando normal. Então, as considerações finais, temos que, de acordo com os resultados vistos, que a dieta hospitalar no Complexo João 23 obteve boa aceitação pelos pacientes. Dessa forma, o presente estudo pode contribuir para o estado nutricional dos pacientes no que diz respeito às refeições oferecidas pelo hospital. A análise da aceitação das dietas é de extrema relevância, por isso é necessário que seja de uma forma contínua, certo? Para que isso ajude nos resultados positivos durante todo um processo, certo? E o profissional nutricionista desempenha a atribuição determinante para o estado nutricional do indivíduo durante a fase de internação, podendo interferir com modificações na dieta e em sua composição, com o objetivo de facilitar a adesão hospitalar pelos internos e facilitar na questão do tratamento. Então, este foi o meu trabalho. Muito obrigada. Olá a todos, sou Ademir José Jacon Júnior, engenheiro civil. Atualmente sou aluno de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação de Engenharia Civil e Ambiental da Unesp, Interunidades. E o que eu trago para vocês hoje é uma parte do estudo que aborda em minha tese, com o seguinte tema: mapeamento de áreas suscetíveis a inundações por meio das características hidrogeomorfológicas do município de Sorocaba. Esse estudo ele é apresentado em forma de artigo no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, realizado entre os dias 23 e 24 de setembro de 2020, no município de Poços de Caldas, Minas Gerais. Dando uma breve introdução sobre o assunto, nós temos que os eventos naturais de precipitações pluviométricas intensas, ou seja, aquelas que ocorrem em grande quantidade em um curto período de tempo ou em um tempo prolongado, não só no município de Sorocaba, mas em outras cidades brasileiras, historicamente tendem a causar inundações. Inundações essas que por vezes geram danos negativos na sociedade, tanto no aspecto financeiro como no aspecto social. Sendo assim, esse estudo teve por objetivo mapear as áreas suscetíveis a inundações do município de Sorocaba por meio das características hidrogeomorfológicas locais e assim gerar a carta de suscetibilidade a inundações do município. Sendo assim, esse estudo procurou seguir o seguinte roteiro metodológico, em que a primeira etapa foi determinar os fatores condicionantes. Esses fatores condicionantes, ou seja, as características hidrogeomorfológicas, elas foram determinados com base na literatura, sendo definido para esse estudo 5 principais fatores. A altimetria, em que refere-se à altitude local, a curvatura, que é definido pelo aspecto geométrico da superfície do terreno, que pode ser convexo, côncavo ou plano,
distância interfluvial, que é a distância em relação ao corpo hídrico, grupo hidrológico do solo, que indica a taxa de infiltração de água do solo, e uso e ocupação do solo, o qual tem um papel significativo na velocidade de escoamento, interceptação e infiltração da água oriunda e principalmente de precipitações pluviométricas. A segunda etapa, que a gente consegue observar ali na figura 1, ela constituiu na definição do modelo. Então, nós definimos uma escala de cor para os fatores condicionantes, em que a maior suscetibilidade à inundação é representada por tonalidades mais escuras de azul, em que esses tons mais escuros de azul foram transformados em valores quantitativos, variando em valores de 0 a 1, em que 1 representa a maior suscetibilidade. Com isso, para a elaboração da carta de suscetibilidade do município de Sorocaba, nós consideramos uma média dos valores fornecidos pelos fatores condicionantes, ou seja, por cada característica hidrogeomorfológica gerada para cada pixel. A validação do modelo foi realizada através do histórico de inundações do município de Sorocaba. Sendo assim, realizou-se um inventário com base no Banco de Dados de Desastres Naturais do Instituto Nacional de Meteorologia, o IPMET, em que esses dados levantados eles refletem os eventos de inundações ocorridos desde o ano de 2015. Por fim, gerou-se a carta de suscetibilidade a inundações do município de Sorocaba. Partindo então para os resultados, nós conseguimos observar inicialmente pela figura 2 cada característica hidrogeomorfológica, né, levantada por meio da suscetibilidade, né, já fazendo essa transição, em que tons mais azuis representam aí maior suscetibilidade. Nós temos aí na figura A da figura 2, em que o município de Sorocaba apresenta altitudes variando entre 538 a 1033 metros, onde altitudes menores apresentam-se com maior suscetibilidade a inundações. Já o fator condicionante de curvatura caracteriza em partes o direcionamento do escoamento superficial da água. Então, nesse sentido, superfícies côncavas ela tende a apresentar maior suscetibilidade de inundações. E através da figura B, a gente vê uma certa igualdade entre superfícies côncavas e convexas. Já a distância interfluvial, ela caracteriza áreas mais próximas aos corpos hídricos, sendo mais suscetíveis a inundações. Isso ocorre principalmente por corpos hídricos serem as principais vias de descargas dos volumes de águas geradas pelas precipitações pluviométricas. Sendo assim, quanto mais próximo ao corpo hídrico, maior a suscetibilidade. Já na figura D, na letra D da figura 2, nós verificamos o grupo hidrológico do solo, o qual indica a taxa de infiltração da água. Quanto maior a taxa de infiltração, menor a suscetibilidade a inundações. Esse fator condicionante relaciona-se diretamente com o tipo do solo. A gente pode observar em que solos mais argilosos eles apresentam menores taxas de infiltração e maior suscetibilidade à inundação. Observando pela figura aí, a gente vê que Sorocaba tem maior parte dos solos areno-argilosos, formado por rochas granitóides do Planalto Atlântico, em que Sorocaba está localizado. E por fim, nós temos aí o mapa de uso e ocupação. Ele tem influência significativa na velocidade de escoamento, interceptação e infiltração da água. Então, áreas mais impermeáveis, ou seja, com maior taxa de urbanização, ele apresenta-se com maior suscetibilidade a inundações. E por fim, nós apresentamos aí a carta de suscetibilidade a inundações do município de Sorocaba, onde nós conseguimos observar em que regiões mais urbanizadas do município apresentam-se mais suscetíveis. Essa carta ela foi validada ainda com o inventário o histórico de inundações inventariado. Esse inventário ele conseguiu levantar 20 pontos de inundações, em que
Dos pontos inventariados de inundações históricas, 18 deles coincidem com locais que apresentam baixa altimetria, curvaturas côncavas e distanciamentos próximos a corpos hídricos. E desses 18, 16 pontos coincidiram ainda com áreas com alta urbanização, né? Finalizando a apresentação, é possível verificar que, através do inventário de inundações realizados, que este evento de inundação é um problema constante e que, infelizmente, essa não é uma realidade somente do município de Sorocaba, e isso ocorre aí em praticamente quase todos os municípios brasileiros. E por meio dos resultados, por meio da Carta de Sustentabilidade Gerada, é possível inferir que esse estudo ele pode ser utilizado como uma ferramenta científica de gestão pública, capaz de fornecer prognósticos para a aplicação de políticas públicas de remediações em áreas já urbanizadas e de planejamento em áreas não urbanizadas, direcionando, assim, o ordenamento territorial e, consequentemente, evitando aí, futuros impactos negativos causados por inundações. Então, quero agradecer a todos, obrigado a todos que assistiram até aqui e um grande abraço. Olá, meu nome é Sandra Regina Dantas Bahia, sou mestranda do programa de Engenharia e Gestão de Recursos Naturais da UFCG, na Paraíba. Eu vou apresentar o trabalho Monitoramento dos Resíduos Sólidos e Ação em Ambiente Hospitalar, uma revisão da literatura, que será apresentado no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Então, iniciando, nós temos o crescimento desordenado das cidades gerou problemas para a sociedade humana devido ao desconhecimento dos impactos que seriam causados ao meio ambiente. A degradação ambiental é provocada principalmente pela intervenção humana no meio ambiente, gerando uma quantidade de resíduos diversos, principalmente nas cidades. A reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos vem se demonstrando como alternativa sustentável, viável e eficiente para a solução do problema crônico do acúmulo de resíduos sólidos das grandes cidades, sendo a educação nutricional fundamental na sensibilização e consciência dos cidadãos nessas mudanças de atitude. Então, o objetivo do nosso trabalho foi fazer uma revisão bibliográfica em artigos, buscando identificar as ações com resíduos sólidos realizadas em ambiente escolar. Então, foi feita uma pesquisa, certo? Nas bases Cielo, Brasil, Periódico CAPES, em fevereiro de 2020. E utilizamos as palavras como propostas alternativas com resíduos sólidos, a pesquisa, né? Também utilizamos degradação ambiental, impacto ambiental e ações desenvolvidas em escolas. Depois de uma seleção, selecionamos 10 artigos, certo? Que estão aqui no quadro, e colocamos o período, ano, o título, autor, objetivos e resultados. Para facilitar a questão da discussão, escolhemos alguns, né? Então, o primeiro, Ribeiro e Rios, 2015, observaram que a escola possuía coletores espalhados em toda a sua extensão, mas que os resíduos sólidos não eram separados. São coletados por funcionários colocados em contêineres, são recolhidos e encaminhados para aterros sanitários e usinas de triagem. No colégio, foi adotada a prática do aluno trazer uma própria garrafa d'água para evitar a questão do uso de descartável. Cavalcante et al., em 2012, realizou um estudo aqui na cidade de Campina Grande, que os educandos, educadores e funcionários da escola não conheciam e os que não estavam sensíveis à importância da coleta seletiva. Verificou-se a falta de gerenciamento dos resíduos na unidade de ensino. Com isso, foi promovido palestras educativas e oficinas com a problemática dos resíduos sólidos, no intuito dos educandos, educadores e funcionários conhecer a diferença entre lixo e resíduo sólido, lixão e aterro sanitário, enfocando a importância da coleta seletiva.
Em uma pesquisa realizada por Crispim, em 2016, em uma escola pública do município de Pombal, também na Paraíba, observaram que a população não faz separação dos lixos orgânicos e inorgânicos. A destinação final dos resíduos no município de Pombal é precária, pois destina seus resíduos em vazadouros ou lixão aberto. Estudo semelhante foi realizado por Adriano e Murata em 2014, numa escola do Paraná. Foi detectada alta quantidade de resíduos, principalmente no pátio da recreação, e o número reduzido de lixeiras disponíveis no local não segrega os resíduos, acarretando em um mau cheiro e um mau gerenciamento desses resíduos, né, em geral. Por isso, em 2003, notaram a faixa das lixeiras específicas distribuídas na escola e a quantidade disponibilizada prejudicaram a segregação dos resíduos, acarretando o descarte inadequado dos resíduos. Estudos realizados por Santa em 2014 incentivaram a separação dos resíduos orgânicos para a fabricação de compostagem e posterior utilização em hortas escolares. Obteve resultado positivo, pois além de melhorar a alimentação escolar, as hortas também serviam como práticas de aulas diferentes. Trabalho semelhante ao citado anteriormente por Lima, em 2016, o aproveitamento dos resíduos advindos da merenda escolar foi utilizado para a produção de adubo orgânico a partir do processo de compostagem e utilização para adubar as escolas. Os materiais Sardinha, 2010, afirmaram que a compostagem doméstica é uma alternativa para a destinação dos resíduos orgânicos gerados na escola, logrando êxito e sendo de real eficácia para a mudança de pensamento dos educandos. Colaborando também com esse projeto, Crécia 2005 também informa que as comunidades rurais e urbanas carecem de conhecimento sobre a reutilização dos resíduos sólidos e o tipo de recicladores, biogestores, compostagem, etc. Então, para a nossa consideração final, nós observamos que o que? Desses 10 trabalhos avaliados, que implantar os princípios de educação ambiental no âmbito escolar é de suma importância para o aluno conhecer melhor o contexto onde vive, refletindo seu papel como sujeito no mundo e que tem o dever de preservá-lo, e os auxiliando a desenvolverem ações que visem a preservação ambiental, minimizando os impactos de resíduos sólidos, tanto no ambiente escolar quanto em seu entorno. Esse foi o meu trabalho. Obrigada. Sou Elcio José Gomes Santos, vou apresentar o trabalho, fatores e sugestões de estratégia para prevenir futuras infecções da Covid-19 em São Luís do Maranhão. Esta é a terceira vez em menos de 2 décadas que as autoridades mundiais enfrentam uma epidemia com alta transmissibilidade causada por subtipo de um coronavírus. A primeira aconteceu em 2002 e 2013, onde teve uma síndrome respiratória aguda grave, que foi chamada de SARS-CoV, e a segunda epidemia ocorreu em 2012, no Oriente Médio. Esta doença foi denominada Síndrome Respiratória do Oriente Médio e foi causada por um novo vírus chamado coronavírus MERS-CoV. Já no ano de 2019, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, é nomeado pela Organização Mundial da Saúde como Covid-19. O Covid-19 ele tem uma rápida expansão no mundo, né? E aqui no Brasil ele chegou através da região sudeste, pela capital São Paulo, e mais precisamente em 20 de março de 2020 chega à capital São Luís, Maranhão, primeiro caso registrado. Então, nosso objetivo nesse nosso trabalho é descrever os fatores não médicos determinantes e sugerir estratégia para prevenir futuras acelerações de infecções da Covid-19 em São Luís do Maranhão. Nós utilizamos trabalho como a metodologia, como pesquisa, ela trata-se de uma pesquisa descritiva, bibliográfica, estatística com análise de dados do portal da Transparência, Registro Civil e levantamento de produção científica relacionada à Covid-19 na base de dados da Science Direct.
Então, nós podemos observar que alguns fatores podem ser afetados afetada a transmissão viral à capital maranhense, como, por exemplo, no mês de março, aqui na região Nordeste, mais precisamente, como São Luís, o Maranhão, ele faz uma transição com a pré-Amazônia, nós temos um período chuvoso. E esse período chuvoso faz com que a taxa de imunidade de crianças e idosos seja mais vulnerável. Então, esse pode ter sido um dos fatores. E quanto à questão meteorológica, por São Luís ter um parque industrial, o Porto do Itaquibacanga, e foram percebidos em trabalhos que particulados, né, como partículas de 2,5 micrômetro, ela tem uma chance de 15% de aumentar a taxa de mortalidade. E os particulados, nos últimos 3 anos encontrado aqui na área do Itaquibacanga, foi de 50 microgramas por metro cúbico. E pesquisador chamado Ial, ele fez uma correlação que de partículas minúsculas de 10 micrômetros, ela tem relação positiva com a morte causada por Covid-19. Então, nós podemos também perceber que, apesar dos decretos pelo período da pandemia, né, no início da pandemia, o decreto estadual de isolamento, suspensão de aulas, suspensão de atividades onde tivesse um grande número de pessoas, mesmo assim a taxa de contaminação estava muito crescente. E quando chegou próximo a 100% dos leitos serem ocupados, o governo decretou um lockdown, né, no período de 5 de maio a 17 de maio, que é o que tem no nosso gráfico esse período descrito de vermelho. E esse período de lockdown, somente as pessoas que estavam relacionadas à área da saúde e serviços essenciais que poderiam sair de casa. Logo após a suspensão do lockdown, mais uma semana foram adotados também o rodízio de placas. Então, a partir daí, nós começamos a perceber no gráfico, meados do mês de junho, o número de casos começa a diminuir. A gente começa a perceber também que a taxa de letalidade ela cai também. Então, enquanto que no Brasil a taxa de letalidade estava 4,79, em São Luís chegou a 2,50. Só que outro fator que a gente percebe que essa taxa poderia chegar ao ápice mais baixo, mais rapidamente, se o isolamento total tivesse um percentual, como foi encontrado em pesquisa na Itália, de 70%. E aqui em São Luís ela estava numa faixa de 43,9%, com uma margem de erro de 5,39%. Então, se essa taxa tivesse bem maior, talvez o índice de pessoas contaminadas tivesse também influenciado para diminuir. As máscaras também, a população adotou, principalmente nos lugares fechados, né? Mesmo não tendo o hábito de usarem máscara, até porque nós, aqui na região ocidental, não utilizamos esse artefato devido a pensarem que seja pessoas que vai cometer algum delito, né? Já o Oriente ele já tem mais essa facilidade. Então, mais as máscaras, elas podem até prevenir, né? Ter uma eficiência de 90% em filtração de gotículas de 20 a 200 nanômetros. Então, se eu tiver uma máscara com uma camada de pano, ela pode ter essa eficiência de 90%. Então, todas essas estratégias,
adotada adotada pelo governo para diminuição da contaminação, como isolamento, diminuição de aglomeração, suspensão de aula, serviços que não sejam essenciais. Isso tudo, todas essas estratégias, elas podem ser utilizadas simultaneamente pelos gestores públicos para ajudar a retardar e reduzir o auge do pico epidêmico. Muito obrigado. Olá, me chamo Mayra Luiz Spagnoli, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Mato Grosso, a UNEMAT, e o trabalho que vou apresentar tem como título Par na Chapada dos Guimarães, um estudo do bioma cerrado, e foi elaborado em conjunto com os professores Carlos Eduardo Yang, Carolina Joana da Silva, Liliane Alcântara e Sandro Sguarese. O bioma cerrado engloba significativa parte do território brasileiro, abrigando grande biodiversidade, além de populações que dependem da região para sua sobrevivência, demonstrando que é importante a sua conservação. Além disso, é um centro de endemismo, ou seja, possui muitas espécies que só ocorrem ali e abriga grande biodiversidade. Mas pela forte pressão antrópica que sofre, é considerado um hotspot, um local prioritário para a conservação da biodiversidade mundial. O Cerrado é um dos biomas que mais sofreu com a ocupação humana, sendo superado apenas pela Mata Atlântica. A grande pressão para o desmatamento de novas áreas voltadas para a expansão agropecuária está levando à exaustão progressiva dos recursos naturais da região. Além disso, como todos devem estar vendo, outro agravante para o Cerrado é o fogo, que tem se espalhado e está destruindo grande parte do bioma, assim como está acontecendo também no Pantanal e na Amazônia. Fogo esse que tem início principalmente por ações humanas. As consequências dessa devastação implicam em problemas com os quais a humanidade se confronta, como mudanças climáticas, superpopulação, extinção de espécies, escassez de água, desastres naturais e propagação de doenças como o coronavírus, por exemplo. Portanto, fica evidente que a preservação de ambientes naturais é necessária, e uma das formas de se conseguir conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento de atividades econômicas é por meio da criação de unidades de conservação. E uma unidade de conservação muito importante para o estado do Mato Grosso é o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que além de preservar parte da natureza, é importante polo econômico para a região por meio do turismo. Dessa forma, o trabalho teve como objetivo verificar as publicações em periódicos realizadas entre os anos de 2005 e 2018, referentes ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães no estado do Mato Grosso, no intuito de identificar o desenvolvimento de pesquisas com importância para a conservação ambiental do bioma cerrado. A metodologia foi baseada em estudo bibliométrico, que se destina a quantificar e analisar a produção científica de um respectivo tema, e os procedimentos adotados foram o levantamento dos artigos publicados em periódicos internacionais e nacionais por meio do levantamento de referências que abordassem o assunto estabelecido. Foram então considerados apenas os artigos publicados entre os anos de 2005 a 2018, e as fontes bibliográficas de pesquisa foram os sites Web of Science, Cielo, e o portal de periódicos da CAPES. Como resultado, então, considerando o corte de estudo longitudinal, foram encontrados 37 artigos publicados entre os anos de 2005 a 2018 nas bases de dados citadas. Desses artigos, 7 foram publicados na língua portuguesa e 30 na língua inglesa, sendo que as publicações tiveram uma crescente a partir dos anos de 2016, como pode ser visto no gráfico. As revistas que mais publicaram artigos relacionados ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães foram as revistas Zoo Taxa e Nativa. Considerando que essas revistas são avaliadas pela CAPES para ser atribuído um conceito que as qualifica, onde as revistas com os conceitos A1 e A2, B1 e B2, são consideradas de estratos superiores que as demais, e B3, B4, B5 e C são as de estratos inferiores, as publicações analisadas por esse trabalho estavam publicadas, então, principalmente em revistas do conceito Qualis Capes do extrato superior,
que foram, respectivamente, B1, A1 e A2. Com relação ao número de autores em cada artigo, o que evidencia as redes e parceria entre os autores nas publicações, verificou-se que os artigos com 2 autores foram os mais representativos. E sobre a metodologia desses artigos, os principais procedimentos técnicos utilizados nessas publicações foram estudos com coleta de dados em campo, como pode ser visto na tabela. E o foco principal dos trabalhos estavam na área entomológica, com 38% dos artigos relacionados a algum tipo de inseto, como, por exemplo, mosquitos, abelhas, libélulas, entre outros. E o segundo tema mais pesquisado na abrangência do parque foram as plantas, tanto árvores quanto plantas rasteiras. Então, como conclusão, pode-se perceber que esse tipo de estudo propicia um suporte metodológico e auxilia na apreciação da evolução das pesquisas que estão sendo realizadas em um determinado local ou em um determinado assunto. No caso desse trabalho, as pesquisas realizadas sobre o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Estudos como esse fornecem uma análise quantitativa do estado da arte, como um complemento para verificar como andam as pesquisas em determinados assuntos. E se tratando da conservação do cerrado, um importante bioma brasileiro, verifica-se que os estudos locais são fundamentais para entender o todo, ou seja, a dinâmica dos processos que ocorrem nesse bioma de uma forma geral. Entretanto, as temáticas pesquisadas foram bem restritas, ficando restritas às áreas entomológicas e às plantas, e deixando outros estudos importantes de lado, como, por exemplo, estudos com enfoque social, como a etnobotânica, econômicos, estudos de valoração, por exemplo, entre outros. Olá a todos, me chamo Virgínia Eduarda de Souza, sou graduanda em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Ceará. Estou apresentando um trabalho intitulado Valoração Contingente em Parques Urbanos, um estudo de caso no Parque Rio Branco, Fortaleza, Ceará, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Bom, dando início ao trabalho, como eu havia dito, o título se dá como Valoração Contingente em Parques Urbanos, um estudo de caso no Parque Rio Branco, Fortaleza, Ceará. O trabalho foi orientado pela professora Camila Vieira de Mendonça, que é professora da Universidade Federal do Ceará. Para introduzir o tema, é importante falar sobre parques urbanos, já que tais surgiram com o início da Revolução Industrial, com o aumento das cidades, com o aumento da urbanização das cidades e com a falta de um planejamento urbano bem feito nessas cidades, as áreas verdes acabaram por diminuir drasticamente. Assim, os parques surgiram para atender a demanda da população por áreas para lazer, descanso, contemplar a natureza e para amenizar a poluição que começou a surgir nessas cidades. Assim, até hoje, parques urbanos ainda exercem um papel importante nessas zonas urbanas, já que muitas vezes acabam por serem os únicos espaços verdes em muitas cidades. E como estudo de caso, a gente tem o Parque Rio Branco, que se localiza no Parque Joaquim Távora, em Fortaleza, Ceará, onde ele é bastante procurado por frequentadores ali do bairro para a prática de atividades físicas, lazer, descanso, ou só para passar, enfim. E por conta da relevância das cidades locais, é importante utilizar ferramentas que demonstrem a importância que tais áreas, tais espaços teriam para a população. E uma dessas ferramentas seriam as técnicas de valoração ambiental, onde elas auxiliam na formação de políticas públicas de conservação, e já que o objetivo é atribuir valores monetários, nesse caso monetários, a essas áreas. E assim é obtido os ganhos que são gerados com a preservação ou os custos que seriam acarretados com a degradação dessas áreas. Assim, o principal objetivo do trabalho é estimar o valor econômico ambiental do Parque Rio Branco, em Fortaleza, Ceará. Para a metodologia, explicando um pouco sobre a valoração contingente, ela vai consistir na criação de um mercado hipotético que vai abranger as preferências individuais por determinado bem ambiental, que vai ser obtido a partir da disposição a pagar pela conservação da área. Ou seja, vai ser criado esse mercado hipotético que vai ser formado pelas escolhas de cada indivíduo, onde vai ser questionado quanto eles estariam dispostos a pagar pela continuidade daquela área, que aquela área continue sendo conservada, que no caso é formada a DAP. Para obter essa DAP, foram aplicados questionários
Entre os meses de julho e setembro de 2018, onde foi totalizado 101 entrevistas, os resultados dos questionários foram estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários para o cálculo da regressão, onde se objetiva com esse método identificar as variáveis que mais influenciam na escolha da DAP. E a DAP em si foi calculada pela multiplicação da média dos valores em intervalos. Foram obtidos valores que foram separados em intervalos pela população do parque. Então, para formar a população do parque, o número de usuários diários do local foi cedido pelo Movimento Pro Parque, que atua no parque. Dentre os principais resultados, dos 101 entrevistados, 50 foram do sexo feminino, com uma idade média de 38,5 anos, e 51 eram do sexo masculino, onde 59 anos foi a idade média dessa amostra. As figuras 1 e 2 trazem os principais resultados quanto à escolaridade e à renda familiar desses entrevistados, só ressaltando que em 2018 o salário mínimo era de R$ 954. Na figura 1 aparecem os principais níveis de escolaridade. No caso, o principal foi o ensino médio completo, seguido pelo superior completo e em terceiro, o fundamental completo. Entre a renda, a que mais apareceu foi a de entre 1 e 3 salários mínimos, seguido por 3 a 5 salários mínimos e em terceiro, 5 a 7 salários mínimos. Quanto também foi questionado dentro do questionário como esses usuários utilizavam o parque, dentre a frequência de uso, 39,6% afirmaram que frequentam o local diariamente, 45,5% semanalmente e 8,9% mensalmente. Dentre as opções de uso, a atividade física apareceu como principal forma, com 44,5%, seguido por lazer com 27,7% e a só passagem com 26,7%. Com o cálculo da regressão, foi possível identificar que as variáveis escolaridade e idade explicam a DAP em 22,8%, gerando uma relação de influência positiva. Os estados afirmaram estarem dispostos a pagar um valor a mais na conta de água pela manutenção do parque, para que fosse obtida a DAP, e considerando como 300 o número de usuários do parque durante a realização da pesquisa, foi gerado o valor final de R$ 155.736 para o Parque Rio Branco. A tabela 2 mostra os resultados, os valores que foram utilizados para o cálculo da DAP. Então, a gente tem os valores mínimos, o mínimo e máximo, onde foram gerados intervalos para esses valores, a média em cada intervalo e o número de pessoas que deram os valores em cada intervalo. E como conclusão, a partir do valor que foi encontrado, infere-se a importância que o parque tem para os moradores ali do bairro e, consequentemente, é importante que se façam políticas públicas voltadas para a conservação do local, já que algumas pessoas relataram algumas dificuldades ali dentro, como alguma falta de infraestrutura ou até insegurança. E que, se fossem feitas as políticas de conservação, talvez o parque até atraísse mais visitantes. Algumas das referências utilizadas, e como agradecimentos, eu gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Extensão da UFC pela disponibilidade da bolsa, pela professora Camila pela orientação e pela oportunidade de ter feito parte do Laboratório de Direito, Economia e Sustentabilidade, o LEDS, e ter feito também parte do Programa de Ciências Ambientais do projeto de extensão. E agradecer a todos que assistiram o trabalho, disponibilizaram desse tempo para assistir. Muito obrigado. Olá, sou Micaele Ferreira, sou graduanda em Geografia na Universidade Estadual do Maranhão. Estou participando do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. O tema do meu trabalho é Oficina de Reaproveitamento do Lixo aplicado aos alunos do ensino fundamental. Com o crescimento desordenado das cidades, a problemática lixo tem se tornado cada vez mais preocupante. O lixo, quando descartado incorretamente no ambiente, pode trazer à sociedade problemas recorrentes como a poluição. Segundo Miller, 2007, os impactos sofridos pelo meio ambiente estão diretamente ligados ao crescimento econômico e populacional. Por mais pobre que seja uma sociedade, se sua população cresce
cresce o número de pessoas que precisam de alimentos e o mínimo de bens e serviços. Consequentemente, aumenta a procura por espaço, extração de bens naturais e a produção de lixo. Por sua vez, os países desenvolvidos, mesmo que tenham uma população estável, um país cuja renda se expande acentuadamente, utiliza-se de quantidades crescentes de recursos naturais e gera uma maior quantidade de lixo. Nesse sentido, a escola tem papel fundamental no repasse dessas informações, através da educação ambiental. O trabalho foi desenvolvido na Unidade Integrada Brigadeiro Délio Jardim de Matos, com os alunos do 6º e 7º ano. O objetivo do trabalho foi analisar a percepção dos alunos e da comunidade escolar sobre as questões relacionadas ao lixo, descobrir maneiras eficientes de reduzir a produção de lixo e de reaproveitá-lo. A metodologia foi dividida em 5 etapas. A primeira foi o levantamento e revisão bibliográfica. Segundo, o planejamento e elaboração e aplicação dos questionários para os alunos, professores e direção da escola. A terceira, a tabulação e a análise desses dados. A quarta, a realização das palestras e oficinas. E a quinta, a exposição, um outro olhar para o lixo. Com a aplicação dos questionários, foi possível traçar um diagnóstico para a realização das palestras e oficinas, tendo em vista estimular a participação dos estudantes nas atividades por meio de um ambiente mais descontraído. As palestras aconteceram em parceria com o Comitê Gestor de Limpeza Urbana de São Luís, tendo como palestrante o Cidadão Limpeza, Cidade Beleza, na qual os alunos tiraram dúvidas sobre a coleta seletiva, bem como a importância da limpeza urbana para a preservação do meio ambiente. Durante o desenvolvimento do trabalho, foi proposto aos alunos coletarem em suas residências objetos que podem ser reaproveitados e que foram utilizados na construção de jogos didáticos para serem utilizados em sala de aula. As oficinas tiveram o objetivo de desenvolver uma postura crítica, consciente e atuante em relação às questões ambientais, priorizando as relações de reaproveitamento, reforçando o despertar de valores e novos hábitos na comunidade escolar, tornando-os multiplicadores de conhecimento. As palestras e oficinas foram capazes de sensibilizar os alunos e toda a comunidade escolar para a problemática do lixo. As oficinas favoreceram o processo de aprendizagem, incentivando o interesse dos alunos que participaram ativamente na construção do conhecimento coletivo na sala de aula. Pode-se concluir com o decorrer do trabalho que a escola é o principal caminho para se falar sobre a educação ambiental. Os alunos, eles são propagadores de informações, então tudo que eles aprendem na escola, eles vão repassar em casa. Então, o trabalho também foi uma oportunidade de alcançar toda a comunidade daquela região sobre a importância da educação ambiental. As referências utilizadas no trabalho foram Marconi e Lakatos, dentre outros. Os meus agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, a minha orientadora Nádia, pela confiança e incentivo, aos alunos, professores e toda a comunidade escolar da Escola Délio de Matos, por ter nos recebido bem e acreditado no trabalho. Olá a todos os congressistas e banca avaliadora do 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Meu nome é Maraína Souza Medeiros, sou técnica administrativa do IFG Campus Itumbiara, licenciada em Química também pela mesma instituição e mestre em Meio Ambiente e Qualidade Ambiental pela Universidade Federal de Uberlândia. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, fruto de um projeto de ensino aplicado na Biblioteca Maria Gabriela Pacheco Pardey. Este trabalho é intitulado Campanha Lixo por Livro, uma ação de educação ambiental integrando biblioteconomia e meio ambiente.
Com relação à temática resíduos sólidos, nós sabemos que, segundo a ABRELP, que é a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos, segundo um panorama de 2018 e 2019, que os resíduos sólidos gerados no planeta são em torno de milhões e milhões, e que a maioria destes resíduos não são feitos nem a reciclagem e nem a coleta seletiva. A maioria é descartado inadequadamente no meio ambiente. Em específico, o alumínio é um material bastante encontrado nos resíduos sólidos gerados no planeta. E para isso, um dos fins utilizados é a reciclagem e a coleta seletiva para este resíduo sólido que pode alcançar efeitos perniciosos no meio ambiente. Em contrapartida, a educação ambiental também trabalha com propostas, ações educativas que visem o incentivo à coleta e à reciclagem, principalmente aliando a educação, para promover justamente este trabalho de conscientização da população. Mediante este cenário da educação ambiental e também da problemática dos resíduos sólidos, em específico o alumínio, este trabalho tem como objetivo propor e aplicar a campanha Lixo por Livro na Biblioteca Maria Gabriela Pacheco Pardey, integrando biblioteconomia e meio ambiente, de forma a despertar nos usuários e comunidade local a conscientização ambiental frente aos malefícios gerados pelos resíduos sólidos descartados pela população. Como caminho metodológico, utilizou-se o método de pesquisa, que é a pesquisa-ação participante. Segundo os autores Medeiros e Colaboradores 2017, este é um método bastante utilizado nos trabalhos científicos e acadêmicos e trabalhos principalmente de educação ambiental. Justo porque é uma pesquisa que envolve a troca de saberes, tanto científico quanto saber comum. Então, trabalhos que envolvem esse tipo de pesquisa têm bastante resultados para se discutir. O trabalho específico, ele contou com 3 momentos distintos e essenciais para a metodologia. Primeiro foi a divulgação da campanha e recebimento das latinhas. Isso se deu na entrada da biblioteca, utilizando-se um estande com o nome Lixo por Livro, onde continha-se os livros doados em outros momentos na biblioteca para se trocar com as latinhas. O aluno, o servidor ou comunidade local tinha o direito a levar um livro a cada 20 latinhas doadas. Segundo momento, o acondicionamento do material coletado. Utilizou-se sacos de lixo preto para acondicionar todas as latas de alumínio obtidas e elas foram lacradas e coletadas colocadas em uma sala, um setor em que só há acesso dos servidores e também não há passagem de alunos e outros usuários. A terceira e última etapa da metodologia foi o controle do material coletado e a venda das latinhas. O controle se deu por planilhas eletrônicas e também por um papel mesmo, por meio manual, para evitar qualquer fraude nessa campanha. E a venda das latinhas foi feita em uma empresa da cidade que faz essa coleta e essa venda, essa compra e venda de latinhas, e foi acondicionado e foi vendida essas latinhas. Como resultado deste projeto, obteve-se que segundo a figura 1 e a tabela 1, a estratégia adotada de colocar o estande da campanha e o medidor de latinhas no centro da biblioteca atraiu bastante a atenção dos alunos para participarem do projeto, porque são estratégias muito visuais e que chamaram bastante atenção quando foram montadas. Então, os alunos ficaram fazendo perguntas, como que aconteceria essa campanha, se haveria algum tipo de premiação.
Então, por se tratar de uma campanha que envolvia todos os cursos da instituição e comunidade local, então estimulou a competição entre os alunos. Então, favoreceu bastante essa proposta, essa estratégia pedagógica. Este resultado também foi observado pelos autores Fried e colaboradores 2019. Eles também obtiveram esse resultado quando aplicaram uma campanha no pátio da escola, e chamou bastante a atenção dos alunos. A figura 1 mostra, no lado esquerdo, a representação da campanha Lixo por Livro com os livros, e no meio, na figura ao meio, está o estande com o medidor de latinhas, em que cada garrafa PET continha-se pedaços de isopor para contar cada latinha que cada curso entregava nessa troca de livro, de latinhas por livro. E por fim, do lado direito, tem-se um aluno da engenharia fazendo a troca de um saco cheio de latinhas por um livro. Essa troca mediada por uma servidora. Na tabela, organizamos os resultados obtidos da campanha Lixo por Livro para melhor visualização. Obteve-se no total da campanha, em cerca de 3 meses, 8.631 latinhas arrecadadas, 114 alunos participantes, 12 servidores participantes e R$ 250 arrecadados na venda das latinhas e sob autorização da direção-geral do campus. Durante essa campanha, observou-se que 150 livros foram trocados pelas latinhas. Um número bastante expressivo e interessante. Com o dinheiro arrecadado, obteve-se um contrato de serviço de cópia de chaves para os armários da biblioteca, ou seja, para justamente utilizar, converter esse dinheiro obtido em algum benefício para os próprios alunos. As ações de educação ambiental, concluindo-se, foram fundamentadas na pesquisação participante e, por isso, tiveram resultados bastante positivos no ambiente escolar, pois possibilitou a troca de saberes entre os participantes e autores da campanha, assim como incentivou a leitura direta e indiretamente pelo expressivo livros doados durante a campanha. Aqui estão as referências que eu utilizei ao longo do banner e que foram comentadas. E agradeço, por fim, o IFG Campus Itumbiara pela oportunidade e ao Congresso. Olá, meu nome é Rose Leopane Eliasama Bernardo Silva de Oliveira, sou aluna da PUC Campinas, do curso de Ciências Econômicas, por ênfase em iniciação científica na engenharia ambiental, com o tema de pesquisa agricultura urbana no município de Campinas. Bom, a expansão urbana ao longo das décadas ela tem se tornado um dos principais fatores para a deterioração do meio ambiente e também um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade. A agricultura urbana ela surge em áreas menores, no entorno de uma cidade ou dentro da própria cidade, como uma forma de combate a essa deterioração. Ela também pode ser tanto para cultivo pessoal, como também ser utilizada para vendas. E é nesse cenário que resolvemos avaliar os problemas encontrados nessas hortas e no seu entorno. Então é nesse cenário que resolvemos construir nosso objetivo em cima de hortas situadas na cidade de Campinas. Essas hortas a serem avaliadas, a gente vai discutir sobre a segurança alimentar e a deterioração do meio ambiente no entorno dela. Bom, na metodologia nós utilizamos a metodologia LAP, que ela possui 15 métricas, variando de 0 a 10. Também avaliamos 6 hortas. Essas 6 hortas são distribuídas entre a cidade de Paulínia, no bairro de Betel, e no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. Bom, nos resultados podemos notar que os maiores problemas encontrados nessas 6 hortas avaliadas foram problemas com pressões atrópicas, que foram os 3 pontos principais: poluição sonora, impermeabilização do solo e tráfego em vias próximas. As 6 hortas, elas também ficaram avaliadas entre moderadas e ruins, sendo possível notar que precisa urgentemente de uma recuperação
do solo no seu entorno. Então, podemos concluir que os principais problemas, as principais fragilidades foram a hipermeabilização do solo na bacia, poluição sonora e tráfego em vias próximas. Olá, meu nome é Denise Galo Pizella, eu sou professora do curso de Ciências Biológicas da Unesp de Ilha Solteira, do campus de Ilha Solteira. Eu venho participar no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente, apresentando o trabalho de minha orientanda, Rafaela Silva de Oliveira de Lima, com o título Acessibilidade às Informações Ambientais sobre os Processos de Licenciamento Ambiental. Análise dos websites dos órgãos licenciadores da região Centro-Oeste brasileira. Estes são resultados parciais de uma pesquisa mais abrangente, que busca analisar todos os estados da União. O licenciamento ambiental, ele é adotado no país pela Resolução CONAMA 237 de 97, para empreendimentos com potencial de ocasionar degradação ambiental, modificações ambientais importantes, e que precisa ser acessível. Os seus documentos precisam, por ser um processo, os seus documentos precisam ser acessíveis à sociedade, para que ela tenha conhecimento sobre os empreendimentos que vão ser instalados na sua área de influência, na sua área de vida, e também para que possa influenciar as tomadas de decisão sobre os empreendimentos. Portanto, considerando a necessidade de informação para a participação social nas tomadas de decisão do licenciamento ambiental no Brasil, o objetivo do nosso trabalho foi averiguar a situação dos órgãos ambientais licenciadores da região Centro-Oeste do país. Todos os processos analisados foram mediante estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Aqueles processos de licenciamento ambiental licenciados com estudos ambientais simplificados não foram incluídos em nossa pesquisa. E o objetivo é verificar se os documentos estão presentes, se alguns documentos estão presentes do licenciamento, para que a população possa ter acesso e assim que haja o cumprimento da Lei de Acesso a Informações de 2011. Para tanto, a metodologia do trabalho consistiu no levantamento dos sítios eletrônicos dos órgãos licenciadores dos estados da região Centro-Oeste e a disponibilidade para consulta de alguns documentos importantes para informação da população, como o termo de referência dos estudos de impacto ambiental e RIMAS, os próprios EIAs, estudos de impacto ambiental, os RIMAS, as atas de audiência públicas para cada processo de licenciamento ambiental e as licenças ambientais emitidas. Como resultados, nós obtivemos o seguinte: o estado do Mato Grosso, ele possui o seu órgão licenciador, que é a SEMA, ele possui uma lei estadual complementar à lei federal de acesso à informação, os termos de referência foram encontrados no site. E em relação aos EIAs, somente foram encontrados EIAs e RIMAS que estão em processo de análise. Aqueles que já foram analisados não foram encontrados. Somente uma ata de audiência pública foi encontrada. E as licenças ambientais emitidas estão presentes, mas não de forma organizada por processo. No estado do Mato Grosso do Sul, o órgão licenciador, que é o IMASU, possui também a sua lei estadual complementar à Lei Federal de Acesso à Informação. Alguns termos de referência foram encontrados,
não todos. Não foram encontrados os EIAs, somente os RIMAs, mas somente aqueles que foram elaborados a partir de 2008. As atas de audiência pública foram encontradas no período de 2007 a 2015, portanto, este aspecto não foi contemplado em sua totalidade, e as licenças ambientais emitidas foram encontradas. No estado de Goiás, a SEMAD, o órgão licenciador estadual, possui a sua lei estadual complementar. Os termos de referência foram encontrados, o EIA e o RIMA não foram encontrados, as atas de audiência pública também não, e as licenças ambientais emitidas foram encontradas. No Distrito Federal, o órgão licenciador, o IBRAM, possui a sua lei distrital específica em relação à legislação federal. Não foi encontrado no seu site o termo de referência, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental foi encontrado. As atas de audiência pública foram encontradas parcialmente. Então, para o EIA, o RIMA e as atas de audiência pública, houve parcialmente o seu encontro. E somente as licenças ambientais emitidas entre 2005 a 2019 estão presentes no site. Então, podemos concluir que os órgãos ambientais licenciadores do Centro-Oeste brasileiro não possuem informações disponibilizadas de forma uniforme, contemplando todos os documentos em análise, o que fere a legislação de acesso às informações ambientais, que diz que todos os documentos públicos precisam estar disponibilizados à população de forma acessível e organizada. Então, há uma necessidade de esses órgãos se adequarem do ponto de vista da legislação federal. Então, este foi o nosso trabalho. Eu agradeço ao Congresso Nacional de Meio Ambiente, a PROP da Unesp, pela iniciação científica concedida à aluna e ao Laboratório de Gestão Ambiental, da qual eu sou coordenadora. Muito obrigada.